Se você é uma pessoa que tem medo do futuro, eu vou precisar te desapontar nesse vídeo. E você sabe por quê? Só vai viver o extraordinário quem se arrisca. E só se arrisca quem não tem medo. E não tem medo quem tem fé e confia naquele que tudo criou. O ato de fé é uma das coisas que mais agrada ao nosso Pai. É uma das coisas que mais agrada a Deus. Então, por que não exercitar a nossa fé? Porque na Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o que está faltando para você confiar mais? Por que você tem tanto medo com o que vai acontecer amanhã, com o que vai acontecer daqui 10 anos, daqui 15 anos? Muitas pessoas se agarram à primeira oportunidade que aparece. E nem é uma oportunidade boa. Simplesmente é uma oportunidade de se escapar do pensamento da preocupação com o futuro. Por exemplo, da preocupação de, quando ficar idoso, não ter onde morar. Tá, eu respeito muito bem quem sonha em ter a casa própria. Esse é o plano, né? Nós fomos criados com essa convicção de ter um bom emprego, um bom carro e uma casa para morar. Isso foi o que foi instaurado na nossa cabeça na nossa infância, que crescer, fazer uma faculdade, formar, trabalhar num bom emprego, ter um carro bom e uma casa boa. Tá ótimo, não era isso? Só que quem quer viver o extraordinário não vai se conformar com isso. Não vai ser essa pessoa. Eu respeito quem quer esse padrão de vida, mas eu tô falando aqui para quem quer viver o extraordinário. Esses vão ter que perder o medo. Esses não vão poder deixar de confiar por um minuto que seja, sabe? Sabe quando vem aquele pensamento, e se? E se der errado? Mas troca. E se der certo? E se der certo, você vai viver o melhor dessa terra. Então, muitas pessoas começam a apostar em comprar um lugar que seja. Por quê? Porque eles querem garantir a velhice e ter um lugar para morar. Só que se eles tivessem esperado um pouquinho mais, planejado um pouquinho mais, sem esse medo de, será que eu vou conseguir um dia? Eles teriam alcançado algo incrível. A casa dos sonhos, entendeu? O carro dos sonhos, a viagem dos sonhos. Muitas vezes uma pessoa nunca vai viajar uma viagem que sonhou porque tem medo de faltar lá na frente. Sabe? Ele não vive um dia de cada vez, ele vive décadas em décadas, sabe? De 10 em 10 anos. Ele tá preocupado em um montante de 10 anos e quando passa esses 10 anos, ele preocupa nos próximos 10. Então ele vai ser essa pessoa limitada e escassa. E uma pessoa que é escassa, muitas vezes ela tem condições financeiras de comer fora, de fazer uma viagem com sua família, de desfrutar. Só que o medo que ele tem daquilo ali faltar no futuro faz com que ele não desfrute em momento nenhum. E sabe o que acontece no futuro? Que eu já vi muitas pessoas quando chegam na vida, né, depois dos 60, 70, quando ficam já na fase de idoso, de aposentadoria, eles não conseguiram alcançar o que eles queriam, não desfrutaram o percurso e estão com a mesma vida ou pior do que aquela vida que eles tinham quando eles poupavam pensando na velhice. Vocês acreditam nisso? Porque o que tem de ser seu, será. E se Deus permitir que você tenha mais e mais, vai acontecer. E se não, você pode ter um montante guardado. Pode acontecer uma emergência, algo estraga, seu dinheiro vai embora. E você também não desfrutou, porque aquilo ali era a sua porção. Só que quando você tem fé, quando você vê pelos olhos da fé, não tem como desver. Aquilo que eu vi não tem como desver. Aquilo que eu toquei não tem como destocar. Então, quando é com fé, você ganha com abundância. O dinheiro, ele não leva desaforo. Se você ficar guardando, ele não quer ficar preso. Literalmente, ele vai fugir de você e você vai ser sempre uma pessoa vazia, uma pessoa escassa, uma pessoa sem experiências. Vocês estão entendendo do que eu tô te falando? Ou será que eu tô falando complicado demais? Bom, quando eu estou falando sobre isso, é lógico que eu não estou falando que você tem que ser um irresponsável. É óbvio que você tem que planejar, mas só que tem pessoas que planejam e podem viver também. Sabe? Se você está planejando juntar algo, tá dando certo, mas você não está vivendo hora nenhuma momentos bons. É só uma vida difícil, só uma vida de labuta para poder somente juntar. Será que você pode fazer algo para ganhar um pouquinho mais para o seu desfrute? Você sabia que quando você desfruta
sua mente abre e você tem mais ideias. E com ideias você constrói negócios, você constrói renda extra. E depois essa renda se torna uma renda real e que você vai viver uma vida mais tranquila, com mais tempo e com mais condições financeiras. Você sabia disso? Que quando você não desfruta, você está preocupado o tempo todo e você não consegue prosperar. Porque a sua porção é somente aquela ali. Você é limitado. Vocês estão entendendo? Então é isso. Eu quero falar para vocês que não tenha medo. Na Bíblia aparece vários versículos falando: seja forte e corajoso. Não tenha medo. Não tenha medo. Para de ter medo. O que tiver de acontecer, vai acontecer. É óbvio que você vai fazer de tudo para ter um futuro melhor, para viver melhor. Só que no processo, você tem que dar um jeito. Você tem que desfrutar. E desfrutar não é gastar rios de dinheiro, não. Tem desfrutes que nem custam nada. Mas você, se você tiver com medo o tempo todo, você não vai conseguir desfrutar. Nem com aquilo que não te custa. Vocês estão entendendo? Então é sobre isso. Eu quero que você hype o vídeo se tiver opção, curte, compartilha com quem está precisando ouvir essa mensagem e até os próximos vídeos.